Graças ao Senhor, irmãos, nós estamos nesse evento, quarto evento, para casais da Igreja de São Paulo. É uma satisfação muito grande, porque é uma reunião diferente. Ela tem um clima diferente, Ela tem um clima... É uma reunião da igreja, não deixa de ser uma reunião da igreja, mas é diferente quando você está sentado do lado da sua esposa, pegando na mão, abraçadinho. Aqui pode, tá? Não tem problema. Então, é uma reunião especial, muito boa. E eu acho que a atividade que nós fizemos antes desta também foi muito interessante, o workshop. O que vocês acharam? Valeu a pena, irmãos? Mas, de novo, acho que o tempo foi curto, Precisamos de mais tempo na próxima vez, Mas amém. Estamos aprendendo, irmãos. A cada evento a gente vai aperfeiçoando um pouquinho, Graças ao Senhor. Eu queria falar com vocês nessa tarde, irmãos, sobre esse versículo que nós acabamos de ler, preferindo-vos em honra uns aos outros, e aplicar para a vida conjugal e também para a vida da igreja, porque, na verdade, irmãos queridos, não dá para separar a vida conjugal da vida da igreja, tá certo? Nossa vida conjugal tem tudo a ver com a vida da igreja. Claro que nós amamos o nosso cônjuge, queremos estar perto dele ou dela o máximo possível, mas nós temos que perceber que quem nos colocou juntos foi Deus, tá certo? Então, claro, Ele pensou na gente, Ele pensou em nós, e Ele, com muito amor, colocou aquela pessoa que você queria junto de você. Agora vocês estão juntos, muito gostoso, muito bom, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que também Deus tem a sua necessidade, Ele tem o desejo do coração dele, e o casal, irmãos, é extremamente importante nesse processo. As famílias são extremamente importantes. Então, quando a gente olha para a situação atual das famílias aí fora, irmãos, a situação não está boa, Você concorda? A situação não está boa. Você vê cada absurdo acontecendo, e até entre cristãos também, apesar de serem cristãos, a família está em frangalhos. Então isso é muito triste, e isso com certeza entristece o coração de Deus, E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que a gente tenha uma família edificada, uma família forte, uma família coesa, porque uma família coesa, irmãos, Deus pode usar grandemente. Cada um de nós aqui, irmãos, cada casal que aqui está nessa noite, vocês precisam ter essa convicção. Deus quer te usar. E Ele pode te usar. Tá? Ele tem esse desejo no coração dele. Bom, a situação atual, irmãos, está tão feia que outro dia um irmão testificou para nós. Ele ouviu a conversa de um cobrador de ônibus com um motorista. E o cobrador estava falando para ele, sabe aquela conversa de ônibus, o cobrador com o motorista, para todo mundo ouvir, É um negócio engraçado, mas eles estavam falando bem alto. Aí o cobrador estava falando assim, porque lá em casa, a minha mulher agora deu de perguntar para onde que eu vou. Eu estou saindo de casa, ela fala, para onde você vai? Eu falo, não é da sua conta. Então, como se ele estava contando vantagem, Quer dizer, para começar, eu duvido que seja com essa convicção toda que ele fala na casa dele. Mas tudo bem, ali na frente de todo mundo, eu sou o cara. Mas, de qualquer forma, indica que a vida desse senhor provavelmente está triste, irmãos? Porque tem muito conflito ali dentro da casa dele. Então, falta respeito, irmãos, falta muito respeito entre os casais hoje. E essa falta de respeito, irmãos, é terrível, porque Satanás, ele é sagaz, ele é esperto. Ele sabe que se ele destroçar a família, ele consegue, por consequência, destroçar a igreja. Não é verdade? Então, irmãos, que nessa noite o Senhor possa nos ganhar um pouquinho mais e perceber a importância da pessoa que Deus colocou do nosso lado. O nosso cônjuge não foi à toa. Irmãos, a pessoa com a qual você se casou, você tem que crer nisso, foi escolhida por Deus. Você está junto com essa pessoa que você está hoje, foi pela vontade de Deus. Tá certo? Não importa o seu passado. O que passou, passou. A partir de hoje, tenha certeza, essa pessoa que está com você do seu lado, Deus preparou para você. E Deus quer restaurar, irmãos, porque Ele falou assim, quando Ele fala da igreja para Pedro, Ele fala, e para os discípulos, Ele diz assim, sobre esta pedra, que é Ele mesmo,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos queridos, uma família edificada que leva a uma igreja forte faz com que o inimigo tenha medo. O que o inimigo mais tem medo, irmãos, não é de crentes ou cristãos isolados. Ele tem medo quando nós estamos juntos. Porque veja, crente isolado, cada um fazendo o seu dever, isso não afeta Satanás. Mas quando a igreja está edificada, porque o Senhor falou assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando está sendo edificada a igreja, o inimigo treme na base, porque ele sabe que o tempo dele está curto. Então é muito sério isso. Por isso, irmãos, eu volto. A igreja é o corpo de Cristo e nós podemos nos ver individualmente, como casais também, como membros desse corpo. Tá certo? Então, se um membro do corpo está doente, o corpo vai estar doente também. Irmãos, que o Senhor nos leve nessa noite a valorizar mais aquele que Deus colocou ao nosso lado. Tá bom? Olha para o seu lado agora e fala, obrigado por estar na minha vida, por fazer parte da minha vida. Pode dar um beijinho nessa reunião? Pode, não tem problema. Tá certo? Os solteiros que estão aqui, duas situações. Ou Deus te deu o dom para você não casar, ou você está em vias de casar. Então, amém. Então, irmãos, nós precisamos valorizar porque nós estamos no tempo final e Deus valoriza muito a família. Tá? Deus valoriza a família. Tanto é que quando Ele criou, lá em Gênesis 1, 27, 28, ele criou o homem e a mulher, ele falou assim, olha, eu vou ler para vocês, tá? Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e criou a mulher. E os dois têm a imagem de Deus. Tá certo? E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. Irmãos, vocês percebem que a primeira bênção dada na Bíblia foi para um casal? A primeira vez que Deus abençoou alguém foi Adão e Eva. Deus os abençoou. Irmão, você percebe como o casamento é importante para Deus? A primeira vez que Ele abençoa na Bíblia é um casal. Ele abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o primeiro casal recebeu a primeira bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós temos que realmente perceber isso. A situação ali, como era? Antes de Adão, vocês sabem a história, a Eva foi formada a partir de uma costela de Adão, tá certo? Deus pegou ali uma costela de Adão e formou a Eva. Antes de existir a Eva, Adão estava sozinho. Irmãos, ele tinha ali a companhia dos bichos, certo? Adão, com certeza, irmãos, abraçava o leão, abraçava o tigre, tá certo? E nada acontecia com ele. Ele brincava com o tigre, irmão Luiz. Ele brincava com o leão. O leão era que nem um cachorrinho para ele. Talvez ele jogasse aqui, vai lá pegar. O leão ia correndo atrás e voltava para ele. Vai saber. Pode ser que isso aconteceu. Não é? Ele estava feliz da vida, irmãos, brincando com os bichos. Mas Deus percebeu que ele não estava completo. E aí ele fez da costela dele, da costela de Adão, Deus edificou uma esposa, a Eva. Quando Eva apareceu, irmãos, qual foi a reação de Adão? Essa, afinal, é. Coitado do tigre, coitado do leão, coitado dos cachorros, perderam a companhia, porque a partir daquele momento eu acho que Adão não deu tanta atenção mais para os bichos, irmão. Porque ele tinha a Eva. A Eva, eu creio, irmãos, que Adão, eu creio nisso, Adão ficou apaixonado pela Eva. E sabe, irmãos, é bom que exista essa paixão no casamento, tá certo?
Inclusive, quando a gente valoriza alguém, hoje nós vimos vários aspectos práticos que os irmãos e as irmãs cobriram. Como ser mais cordial, como administrar o seu tempo, para você tratar melhor o seu cônjuge. Irmãos, o grande tema hoje é valorizar quem está do nosso lado. Assim como Adão ficou contente, irmãos, nós também, quando encontramos a nossa cara metade. Eu morei 2 anos aqui em São Paulo. Nós tínhamos uma casa dos irmãos. Vivíamos ali em 6 irmãos. Eu era um deles. Tinha a casa das irmãs também, não sei quantas irmãs aqui moraram em casa de irmãs, casa de irmãos. Nós tínhamos isso aqui em São Paulo há muito tempo atrás. Puxa, irmãos, os irmãos eram amáveis, sabe? Era gostoso estar com os irmãos. A gente orava, a gente cantava, a gente comia juntos e tal. Mas eu preciso confessar para vocês, aquele cheiro de macho em casa incomodava, irmão. Chega uma hora que não dá. Eu precisava da minha cara metade, né? Então, Deus sabe disso, irmãos. E quando, obviamente, eu comecei a namorar a Beth, eu estava apaixonado por ela. Então, irmãos, essa paixão, Deus permite que nós tenhamos essa atração um pelo outro. E é bom, irmãos, que nós conservemos esse sentimento. A Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, quando fala da igreja em Éfeso, fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, ou abandonaste o teu melhor amor. Irmãos, quando você está apaixonado, você faz loucura, é ou não é? Depois, conforme o tempo passa, principalmente nós que já temos muito tempo de casados, a coisa tende a ficar solta, sabe? Você fica um pouco mais frouxo, talvez ela também. Irmãos, essa paixão que Deus colocou ali em Adão pela Eva, né? Nós podemos ter pela nossa esposa, pelo nosso esposo, as irmãs, até hoje. Eu creio nisso. E a igreja também, irmãos, da mesma forma como a igreja, não pode perder o primeiro amor para com Cristo. A igreja que é fria para as coisas do Senhor, se torna uma igreja sem graça. Mas ele fala aqui para a igreja em Éfeso, e nós estamos estudando o livro de Éfeso agora, tá certo? Ele fala para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, Deus, na primeira igreja de Apocalipse, já está chamando a nossa atenção. Eu quero o amor de vocês. Irmãos, você percebe então que o marido e a esposa, que são um tipo de Cristo e a igreja, Cristo está falando aqui para a igreja: eu quero o teu melhor amor. Desculpa, irmãos, eu falando agora, eu quero a tua paixão. Eu quero que você seja apaixonada por mim. Eu entendo o Senhor falando isso aqui, irmãos. Eu quero a tua paixão por mim. Cadê a tua paixão? O irmão Pedro, né, ele contou que uma vez ele ainda namorava a Sueli, né, a mãe da Melissa que está aqui, né, o William. Eles eram ainda namorados, né? E naquela época não tinha celular, né, irmãos? Não dava para falar como se fala hoje, por mensagem, FaceTime, não sei o que, Skype, não tinha nada disso. Não tinha um telefone direito para você ligar na rua, você tinha que andar com ficha no bolso para ligar. Bom, aconteceu uma enchente no córrego Pirajussara, e ele tinha marcado de encontrar a Sueli do outro lado. Irmãos, o córrego encheu a tal ponto, em alguns lugares ficou 8 metros de altura. Para você ter uma ideia do tamanho a enchente. E ele ficou desesperado, porque ele não conseguia avisar a Sueli de que ele estaria atrasado, porque o córrego alagou e estava terrível e tal. Ele não pensou 2 vezes, irmãos. Ele cruzou o córrego Pirajussara inundado. E paixão, fala a verdade. 30 anos depois de casado, será que ele cruzaria o rio? Depois eu te ligo. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente tem que refletir. Provérbios capítulo 5, versículo 18, a parte B, fala assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Irmãos, eu tenho um sentimento sincero, e eu queria que vocês também despertassem isso em vocês nessa noite.
Eu estou casado com a Beth já faz 28 anos que nós estamos casados. E mais namoro e noivado, 30 anos já praticamente. Eu digo para vocês, com sinceridade, nós já estamos com 50 anos. Mas, irmãos, quando eu olho para a Beth, eu vejo aquela chinesinha de 22 anos quando eu me casei com ela. Eu vejo aquela chinesinha igualzinha, sem nenhuma ruguinha, sem... não que ela tenha rugas, hein? Sujou. Eu vejo isso, irmãos. Então eu queria pedir um favor para vocês agora. Fiquem de pé, olhem nos olhos do seu cônjuge. Olhem nos olhos dela ou dele. Para os mais velhos isso vai ser um pouco mais difícil, porque vocês estão casados há mais tempo. Para os mais novos foi ontem. Mas olhem nos olhos do seu cônjuge. E eu quero que vocês agora, irmãos, vejam aquela pessoa com que você se casou naquele dia do seu casamento. Enxergue essa pessoa há 10, 20, 30 anos atrás. Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, uma vez, vocês conseguiram enxergar a sua esposa, o esposo novinho quando você casou? Irmão Luiz, conseguiu? Não mudou nada, né? Não mudou nada, né, irmão? Aleluia. Amém. Queridos irmãos, uma vez, o meu sogro, nós estávamos na casa dele, e eu percebi, a minha sogra estava rindo muito. O meu sogro fazia a minha sogra rir muito, ele era muito engraçado com ela. E estava em chinês, eu não conseguia entender nada que eles estavam falando. Mas uma hora ela estava rindo, e aí ela passou para o português. Eu não sei, ela mudou o canal e começou a falar português, né? Ela estava rindo e falou assim, não, eu sou velha, sou velha, sou velha. Aí ele virou para ela e falou assim, Old Flower Eyes. Sabe o que quer dizer isso? Old Flower Eyes, olhinhos velhinhos de uma flor. Irmão, Dong era romântico, irmão. Muito bom, né? Eu tenho certeza, irmãos, que ele olhava para ela e via aquela mocinha com quem ele tinha casado também. Então, irmãos, vamos valorizar um ao outro, viu? As rugas podem aparecer, os cabelos brancos podem aparecer, são inevitáveis. Porém, irmãos, essa pessoa é a pessoa mais linda que Deus colocou do seu lado. Foi a escolha de Deus para você. Você se casou porque você estava apaixonado. E essa paixão é boa, tá bom? A paixão é boa. Senhor Jesus. Mas, irmãos queridos, agora a gente tem que passar um pouquinho, não só ficar na paixão. A gente precisa evoluir um pouquinho mais. Porque, veja, Deus quer edificar algo sólido. A paixão, ela é boa, mas, veja, depois de 30 anos juntos, a paixão ainda existe. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o meu respeito pela minha esposa aumentou muito nesses 30 anos. E eu tenho certeza que você pode testificar a mesma coisa, não é verdade? Por quê, irmãos? Nós já passamos por tanta coisa. Então, precisamos valorizar, irmãos, aquela pessoa que está do nosso lado, sim, com paixão, mas sabendo que Deus quer mais. Ele quer que a gente avance nesse relacionamento. Eclesiastes capítulo 4, irmãos. Eu não vou ler os versículos 7 e 8, mas ali fala de uma pessoa sem ninguém. Uma pessoa sem ninguém, ele vive para o trabalho e fala, então eu trabalho e eu vou ter o direito de desfrutar das boas coisas que o meu trabalho me propicia. Muito bom, mas ele é sozinho, ele ainda está triste. Eu repito, irmãos, aqui nessa noite provavelmente nós temos irmãos solteiros, irmãos que não se casaram ainda, que estão em vias de se casar. E podemos ter irmãos ou irmãs, não sei,
que pode também ter o dom de não casar como Paulo teve. Se esse é o seu chamamento, se Deus preparou isso para você, amém. Jesus é o Senhor. Mas para a grande maioria aqui, né, precisamos de alguém junto. Quando a gente vai construir uma casa, irmãos, uma casa edificada, ela aguenta o vento, ela aguenta a tempestade. Mas os materiais, sozinhos, isolados, não aguentam. Deixa a areia separada da madeira, separada do cimento. O que vai acontecer quando vier o vento? Quando vier a chuva? Leva tudo. Então, irmãos, elementos isolados não vencem. Mas se você juntar o cimento com o tijolo, fazer uma argamassa, montar uma parede bem forte, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, a casa não cai. Então, irmãos queridos, nós precisamos dessa realidade na nossa vida conjugal. Uma casa, um casal bem edificado, irmãos, prevalece apesar das dificuldades. E esse casal forte, irmãos, depois pode ser uma família que Deus usa para a edificação da igreja. A edificação da igreja não acontece com materiais isolados, um lá, outro cá, outro solto. Não, ela acontece quando todos estão juntos. Irmãos, por isso que a igreja é a obra-prima de Deus. Pensa um pouquinho. Irmãos, para criar o universo, Deus só disse, haja e havia. Mas para nos transformar, irmãos, o trabalho que Deus tem. E não só nos transformar individualmente, para nos edificar juntos, como casal. E como igreja, somos tão diferentes, pensamos de formas tão diferentes, temos tantas opiniões diferentes. Mas, irmãos, a vida de Deus é essa argamassa que faz com que a gente seja edificado junto. Então, o inimigo dava risada de Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento ele já não dá mais não. Porque Deus está trabalhando a sua vida em cada um de nós. Está nos aproximando, nós estamos valorizando o nosso cônjuge, estamos nos aproximando mais do nosso cônjuge, sendo edificados como casal, e esse casal agora também colabora com a edificação da igreja, a casa de Deus. Isso é obra-prima de Deus, irmãos, muito bom. Bom, aí Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Do Carmo, quantas vezes você já caiu? E o irmão Luiz veio te ajudar? Não é? Quantas vezes, irmãos? Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sabe, irmãos, o cônjuge nos ajuda em vários sentidos. Eu quero perguntar para você aqui agora. A sua esposa ou o seu esposo já apontou algum erro seu? Já aconteceu alguma vez na sua vida? Uma vezinha, uma única vezinha, vai. Puxa da memória com força. Deve ter tido, irmãos, busca com força, que você vai lembrar. Alguma vez que teu cônjuge... Hoje... Hoje está mais fresco da memória, né? Então, irmãos, ninguém transforma ninguém. Eu não posso transformar a Beth e a Beth não pode me transformar. Quem transforma é Deus. Porém, Deus usa a mim para transformar a Beth. Deus usa a Beth para me transformar. Você crê nisso? Deus está trabalhando em nós, irmãos. Deus está trabalhando em nós. E Ele usa o cônjuge nesse processo. Aliás, eu acho que a pessoa que Ele mais usa para te transformar é o seu cônjuge. Que é a pessoa que você está mais perto, mais junto. Não é verdade? Louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Mas, irmãos, eu quero ressaltar outro aspecto. O cônjuge não é só aquele que devemos valorizar porque mostra os nossos erros. Sim, isso também nos ajuda. Mas e nas dificuldades da vida? Essa pessoa que Deus colocou do seu lado, irmãos, é um apoio para a gente orar nos momentos difíceis. Quantas vezes eu chego em casa por causa do trabalho, né, muita preocupação, muita encheção, muita dificuldade. Ah, Senhor, como é difícil, aquilo gera uma ansiedade. Irmãos, para mim aquele problema é um leão,
tamanho de um bonde enorme. Eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta. Aí eu chego em casa, compartilho com a Beth, ela ora por mim, ora comigo, e ela me mostra, irmãos, um gatinho. Aquele problema que eu via como um leão, ela começa a mostrar, mas você já pensou nisso? E naquilo? E naquilo outro? Não, aquela pessoa não quis dizer aquilo, ele quis dizer aquilo, aquilo outro. Não, mas se você fizer assim, mas se fizer diferente, o resultado pode ser melhor. Uau, é verdade. Já aconteceu isso com vocês também? Quantas vezes, irmãos? A gente, por causa do trabalho, a gente fica atolado e não vê a saída. E Deus usa essa pessoa que está do seu lado para mostrar para você, peraí, olha, você está vendo um leão, é um gato, é um probleminha, não é tão grande assim quando você está pintando. Puxa, irmãos, esse falar alivia a gente. E aí essa pessoa ora com você, ela ora por você. Irmãos, Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Temos que valorizar, irmãos, essa pessoa que Deus colocou do nosso lado. É o nosso apoio, o nosso arrimo, tá certo? Para principalmente a gente buscar o Senhor. Continuando a leitura, versículo 11 fala assim, também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Nesses dias de inverno, né, irmãos? Gostoso, né? Quentinho. Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aqui está falando, irmãos, e é verdade, você pode ter a briga que for com o seu marido, ou com a sua esposa. Se alguém falar mal dele ou dela, você vai, peraí, né? Peraí, você se posiciona, não, peraí, não é assim não, né? Mas aqui nesse versículo, irmãos, fala que além de os dois prevalecem contra aquele que está se opondo, fala que tem mais uma coisa aqui, o cordão de 3 dobras. Peraí, não é o casal? Então eu sou uma dobra, a Beth é outra dobra, a gente, né, faz o cordão. Cordão de 2 dobras. Então acho que quem escreveu a Bíblia está errado, né? O cordão de 2 dobras é que não se corrompe, é isso? Então por que falou cordão de 3 dobras, irmãos? Porque essa terceira dobra, irmãos, é o Espírito. É o Senhor Jesus, que hoje é o Espírito que dá vida. Que eu e a Beth, a gente está junto. Mas, irmãos, se não tiver essa terceira dobra, esse terceiro componente, que é o Senhor no nosso casamento, irmãos, desculpa, não vai ser tão bom. Não vai ser nada bom, na verdade. Porque falta o terceiro elemento que une todas as coisas. Pode até ser bom. Mas, irmãos, nós sabemos que existe o velho homem, tá certo? Eu não quero nem falar muito disso daí. O que eu quero dizer é o seguinte, é você, seu cônjuge e Deus. Esse é o casamento ideal. Senhor Jesus. Ali, irmãos, e isso está retratado na Bíblia que eu estou falando para vocês. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ali o Senhor dá uma bênção para Abraão. E ele fala assim para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção, irmãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus quer abençoar as famílias. E todas as famílias serão abençoadas na terra em Abraão. Então, qual é essa bênção? Gálatas, capítulo 3, versículo 14, mostra para nós que bênção é essa. Eu vou ler para vocês. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, para que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, então, ligando Gênesis, capítulo 12, versículo 3, com Gálatas, capítulo 3, versículo 14, você conclui que a bênção que Deus prometeu para Abraão é o Espírito, é Ele mesmo. É a terceira dobra do cordão, irmãos. A maior bênção que pode ter na vida de um casal é essa terceira dobra. A bênção maior que Deus deu para a humanidade é o Espírito. É Ele mesmo. Então, irmãos, o que nós precisamos? Precisamos desse Espírito. E uma forma fácil, vocês já conhecem. Vamos falar um pouquinho o nome do Senhor? Vamos invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Irmãos, neste Espírito que é o próprio Senhor, a gente tem tudo o que a gente precisa. Efésios, capítulo 1, versículo 9, fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir, eu vou ler diferente, de fazer encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu quero repetir para vocês, irmãos, o bom prazer de Deus em Cristo é que nele, em Cristo, todas as coisas, sejam as coisas do céu, sejam as coisas da terra, estejam encabeçadas em Cristo. Ok? Todas as coisas. Isso inclui, irmãos, o nosso casamento. O nosso casamento tem que estar encabeçado em Cristo. A Beth é boa nisso, viu? Sabe aquele versículo? O homem é a cabeça da mulher, a mulher tem que ser submissa ao marido. Quem aqui já viu ou já usou, né? Você pega a sua Bíblia e já dispara, né? Aqui, ó, a Bíblia fala assim, né? Eu falei isso para a Beth uma vez. Olha, a Bíblia fala que eu sou cabeça, então você é submissa, né? Tem que ser submissa. Ela falou assim, tá certo. Eu vou ser submissa a você, quando você for submisso a Cristo. Acabou comigo, irmãos. Acabou comigo. E é a pura realidade. É a pura realidade. Aqui está falando, irmãos, que todas as coisas têm que estar encabeçadas em Cristo. Não foi o que a gente acabou de ler aqui em Efésios? Vou ler de novo para vocês. De fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, todas as coisas têm que estar encabeçadas em Cristo. Esse é o que Deus falou, é que Deus quer. Então, amados, ao invés de ficar exigindo que o seu marido ou esposa mude nisso ou mude naquilo, o Chicão falou hoje lá para os homens isso. Não sei se lá com as irmãs falou semelhante. Mas, ao invés de você ficar exigindo que, irmã, você tem que ser submissa a mim. Tá, irmãos? Ao invés de exigir isso, vamos nós primeiro buscar o encabeçamento no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estivermos encabeçados no Senhor, todas as coisas são normais. Você não vai precisar pedir nada para sua esposa, as coisas vão acontecer. Esposas não vão ter que pedir nada para o marido, porque as coisas vão acontecer. Basta, irmãos, eu ter essa disposição de perceber, Senhor, o que você quer que eu faça? Seja o meu cabeça nessa situação. No trato com a minha esposa, no trato com o seu marido, né? Senhor, o que eu preciso fazer? Certamente o Senhor vai mostrar, irmãos. Então hoje à tarde foi dado vários conselhos, né? Vários conselhos práticos, tá certo? E agora, irmãos, leva isso, tudo que foi falado, leva isso para a presença do Senhor. E fala, Senhor, seja o meu cabeça, tá certo? Eu não quero impor o meu encabeçamento, eu quero que o Senhor seja o meu cabeça. Porque, irmãos, quando nós temos o Senhor como nosso cabeça, certamente nós vamos valorizar o nosso cônjuge. Se nós tivermos Cristo como nossa cabeça, irmãos, certamente nós vamos valorizar os irmãos. A Bíblia fala, né? Ninguém se considere mais do que realmente é. Pelo contrário, preferivos, esse versículo que nós lemos, preferivos em honra. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Esse preferir em honra que nós lemos, também pode ser traduzido assim, ó, tome a liderança em mostrar honra para o próximo. Entendeu? Eu pergunto para você, se você estiver em Cristo, você vai ter essa disposição pelo próximo, sim ou não? O que você acha, irmãos? Vai ter. Vai ter. Porque, vou ler um versículo para vocês aqui, ó. Esse nosso Senhor, irmãos, que está dentro de nós, Ele é uma pessoa que se dá. Ele valoriza a igreja, Ele valoriza, irmãos, cada um de nós. Valoriza a tal ponto de ter morrido na cruz no nosso lugar.
Ele não teria feito isso, irmão, se ele não desse valor para cada um de nós. É o que fala a palavra do Senhor, ó. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, irmãos, eu só queria concluir dizendo isso para vocês. Dentro de nós está aquele que valoriza a igreja. Dentro de nós está aquele que valoriza o seu complemento, ama o seu complemento. Então, irmãos, dentro de nós está o cabeça, está Cristo. Vamos buscar mais o Senhor, sabe, nas coisas do dia a dia, vamos buscar mais o Senhor, deixar Ele reinar efetivamente na nossa casa, trazendo paz, trazendo alegria. Irmãos, eu repito, uma igreja, um casal edificado gera uma vida da igreja forte. E é isso que Satanás tem medo, irmãos. Por isso que ele ataca tanto as famílias, por isso que ele quer destruir os casamentos, como a gente vê aí fora. Nós, na vida da igreja, irmãos, não vamos permitir isso. Tá certo? Nós vamos tomar Cristo como nossa cabeça. Senhor Jesus, seja o meu cabeça em todas as coisas. Amados, valorize o seu cônjuge. Deixe Cristo encabeçar você. Viva a vida da igreja. E assim, amados, certamente a vontade de Deus, como ela é feita lá no céu, será feita aqui na terra também. Jesus é o Senhor. Amém? O que fazemos agora? Podemos orar, né? Os casais. Temos um tempinho para oração. Vamos orar, irmãos, cada casal, tá bom?